Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo CSHG Imobiliário FOF, código de negociação HGFF11. Como o próprio nome já diz, é um FOF, um fundo de fundos, tem quase 1 ano e meio de existência. Ele é gerido pelo pessoal da CSHG, do Credit Suisse, que também é o gestor de fundos muito conhecidos como o HGRE, o HGLG, o HGRU, entre outros. Vamos dar uma olhada? Bom, então para a gente conhecer um pouquinho mais desse ativo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do nome ou do código do fundo. Aqui a gente vai ter já acesso a algumas informações mais importantes. A gente vê que na própria descrição do ativo, ele é um fundo de fundos, mas ele já diz que alguns ativos deverão possuir uma concentração na carteira, que são fundos de CRI, lajes, logística industrial, shoppings e híbrido. Então, por exemplo, ele não vai ter o objetivo direto, por exemplo, de investir em outros fundos de fundos, assim como também fundos residenciais, que é um segmento que vem surgindo aos pouquinhos, entre outros. Ele vai ficar mais concentrado nessa área. É um fundo que tem o seu IPO, o seu início de negociações em agosto de 2019. Então, o fundo, a gente está gravando esse vídeo em janeiro de 2021. Então, um fundo que já passou aí do seu 1 ano de existência, já indo para praticamente 1 ano e meio. Ele é gerido pela CSHG, uma empresa brasileira do grupo da Credit Suisse, que também faz a administração do fundo. É um fundo que já atingiu patamares de liquidez para entrar no IFIX e hoje representa 0,3% do índice. Ainda não é uma representação tão grande, afinal de contas, o fundo também ainda não é tão grande assim. Se a gente observar o histórico de cotações, a gente vai ver que ele foi lançado na base de R$100, como é o normal. A partir do finalzinho do ano, vésperas do Natal, ele dá uma subida, bate um pico. Em 23 de janeiro, vamos até dar um zoom melhor aqui, para a gente enxergar. Opa! Pico aqui em 22, 23, 23 foi o pico a 120 cravado. Depois ele vai caindo, seguindo o que aconteceu com praticamente todos os fundos por causa do lockdown, da pandemia e tudo mais. Chega a uma mínima em 19 de março de 66, vem se recuperando, alcança de volta o patamar de R$100 e fica nesse patamar praticamente até outubro, quando ele cai um pouquinho, mas também não se afasta muito dos R$100. No momento que a gente grava esse vídeo, está sendo negociado a R$ 92,80. Se a gente analisar o histórico de proventos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 90 centavos, o que dá quase 1% em relação ao atual preço de cota dele, 0,97. Já analisando em relação aos últimos 12 meses, uma distribuição total de R$ 7,00 cravado, R$ 7,00, o que dá então um yield de 7,54% ao ano. Se a gente pegar o histórico como um todo, claro, nesse comecinho o fundo distribuindo um pouquinho menos, porque ele ainda está fazendo as alocações, etc. Dá aqui uma paulada, vamos chamar assim, bate aí R$ 1,05, depois vem ali 60, 55, 50 um pouquinho, volta para os 55 rapidamente, e agora nessa última distribuição, essa de 90 centavos, também uma outra pancada bem acima da média. Se a gente pensar nessas distribuições mais regulares, a gente vê um retorno de 0,59% de dividend yield em relação ao preço de hoje. Olhando o valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial da cota está em praticamente R$100, 98,62, considerando o valor de cota de 92,80, que é o de hoje, do dia que a gente grava esse vídeo. Ele está sendo negociado então com um desconto de 5,90%, vamos dizer 6%. Então, uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,94.
Então, enquanto o valor patrimonial está de 282, o valor de mercado 265. Fundos de fundos tradicionalmente não fogem muito da negociação ao par. Temos, claro, alguns meses em que de repente ele dá uma esticadinha, como aconteceu em março, né, que o valor patrimonial dele caiu de maneira bastante aguda, porque os fundos imobiliários caíram todos e o valor da cotação dele não caiu tanto assim. Então, ele distorceu para cima. Tivemos aqui um momento em que negociou com um pouquinho mais de 10% de deságio, mas também de maneira muito pontual também. Foi um mês em que o valor patrimonial deu uma estilingada, né? Deu uma subida mais rápida aqui. E se a gente observar, então, grosseiramente falando, ele nunca passa de mais de 10% para cima ou 10% para baixo. Como é normal nos fundos de fundos é bem comum negociar muito próximo do par mesmo. Aqui tem um aumento de cotas que foi o encerramento da segunda emissão. Foi ao longo do mês de setembro. Bom, analisando, lembrando que aqui também a gente está com a base de novembro ainda, porque como a gente está gravando isso no comecinho de janeiro, o valor patrimonial de dezembro ainda não foi divulgado. Olhando a quantidade de cotistas, a gente vê que o fundo tem atualmente cerca de 7.500, né, 7.466 cotistas, também referência de novembro. Os dados de dezembro ainda não foram publicados. Se a gente analisar o histórico como um todo, o fundo faz a primeira emissão, 2.500 cotistas aproximadamente, vai crescendo de uma maneira suave, né, digamos assim, orgânica, até chegar aqui a quase 5.000 cotistas em 1º de agosto, quando ele faz a segunda emissão e aí dá um salto, sim, para perto de 7.000 cotistas e consolida aí agora com cerca de 7.500 investidores. É normal quando o fundo faz uma emissão, é bem comum a gente ver um salto importante na quantidade de cotistas. Sobre liquidez, uma liquidez até bem boa, levando em consideração o tamanho do fundo, né? Um fundo que tem um patrimônio de menos de 300 milhões de reais. No mês de janeiro, nesses pregões que já transcorreram, no momento que a gente grava esse vídeo, um volume negociado de 650 mil por dia, e dezembro teve 780. A gente pode ver que, claro, a gente tem uma média alta aqui durante o período da oferta, logo depois do encerramento, mas mesmo antes, médias aí de 260, 360, né, vamos lá, 200 e meio, né, 250 mil mais ou menos, a 350 mil e tudo mais. Com a nova emissão, a tendência é isso subir um pouquinho mais, talvez não chegar nesse patamar de 800 mil, 700 mil, mas alguma coisa próxima a isso. E o volume de negociações também é muito bom. A gente vê, mesmo fora aqui do período da oferta, que bateu quase 20 mil negócios e tudo mais, mesmo que a gente se afaste um pouquinho, 5 mil negócios por dia, então a gente está falando numa quantidade aí de 250 negócios por dia, né? 5 mil negócios mês, 250 negócios dia, 240 negócios dia. É um bom volume de negócios, claro, repito, considerando o tamanho do fundo. Talvez para quem vai entrar numa posição muito grande, de algumas dezenas de milhares de reais, talvez valha a pena dar uma quebrada em mais de um dia, para poder não dar uma distorcida muito grande no preço, não pegar o que se chama no mercado, no jargão de slippage, né, que é essa distorção, quando uma ordem muito grande entra para cima ou para baixo e acaba fazendo o preço escorregar um pouco. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório. Aqui é o relatório, então, do fundo, né, com a referência de novembro, que é o último que foi divulgado, de dezembro deve sair muito em breve. Aqui ele faz alguns comentários sobre o mercado em geral, que o IFIX teve uma performance positiva, assim como o Ibovespa. Como é normal na maioria dos fundos, né, o relatório vem de uma visão mais macroeconômica e vai descendo para as particularidades do mercado de fundos imobiliários até a particularidade do fundo em si. Aqui ele fala sobre distribuição de rendimentos, sobre a carteira. Ele mostra aqui
o volume médio diário de negócio dos fundos imobiliários, então faz todo um levantamento de mercado. Chega a comentar sobre a questão do aluguel de cotas, né, o empréstimo de cotas, que eles estão analisando, acompanhando e tudo mais. Comenta sobre a grande quantidade de ofertas públicas, né, que aconteceram em 2020 e tudo mais. Aqui ele comenta sobre sobre alguns mercados em si, sobre alguns segmentos, né, os fundos de CRI, logística industrial, lajes e shoppings. Então, como é que está o sentimento da equipe de gestão da CSHG sobre cada um desses segmentos. E também ele fala de estratégia tática, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente no relatório. Ele menciona algumas movimentações, as principais vendas e compras, outras vendas aqui que abriram capital para outras compras, inclusive algumas coisas via oferta pública. Ele mostra então a composição do resultado, ele mostra novembro e outubro, ele sempre mostra os últimos 2 meses, o acumulado do ano e os últimos 12 meses. No comecinho do ano ele ainda tinha algumas operações de CRIs ali remunerando caixa, mas agora ele já zerou essas posições, hoje o fundo está totalmente alocado em fundos imobiliários, tem alguma coisinha em caixa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é recurso da emissão, que eles estão alocando aos pouquinhos. Aqui tem então qual foi o resultado, né, tanto da receita recorrente, que são os dividendos, né, dos FIIs, quanto os resultados não recorrentes, né, que são basicamente os ganhos de capital. Então a gente vê, por exemplo, que outubro foi um mês bem lucrativo para o fundo. Alguma coisinha de renda fixa, que é o caixa do fundo, as despesas operacionais, taxa de gestão, taxa de administração e tudo mais. E aqui o resultado. Então a gente vê, por exemplo, que no acumulado de 2020 o fundo ainda tem algum resultadozinho a distribuir. Lembrando que o fundo tem que obrigatoriamente distribuir no mínimo 95% do resultado do semestre. Aqui, para quem quiser se debruçar um pouco mais, vale a pena separar, pegar nos relatórios da virada de um semestre para o outro, o que foi do primeiro semestre, o que foi do segundo. Então a gente vê, por exemplo, aqui outubro, o fundo fez um resultado muito grande, não distribuiu ele todo, faz um caixa, no outro mês o resultado foi um pouco pior, e aí ele usa uma parte dessa reserva para poder manter o mesmo fluxo de resultados. E aqui dá para ver bem isso. Qual foi o rendimento distribuído e o quanto ficou de saldo acumulado. Então, isso aqui ele está pegando mesmo de semestres anteriores, então tem 56 centavos, mas dá para a gente também fazer a comparação quanto é o mínimo obrigatório que ele vai ter que distribuir até o final do ano, né, até a posição de dezembro, por exemplo, e aí dá para acompanhar a cada semestre essa visão. Aqui ele mostra então em gráficos, né, todas as questões de despesas e receitas, o quanto foi o resultado mês a mês e outras informações. Aqui a comparação do fundo com o IFIX e o CDI. Então, em 12 meses, por exemplo, no ano também, de forma geral, vem perdendo o CDI e bem alinhado aqui com o IFIX. Questão de liquidez, né, número de cotistas crescendo, tudo isso que a gente já olhou lá atrás. E a carteira do fundo, a gente vê que ele tem 92%, vamos arredondar, alocado já em FIIs, 8% em caixa, que serve para poder fazer novas aquisições e tudo mais. E aqui a carteira, as maiores posições estão aqui embaixo, que é a NCR, BRCR, Canip, HGRU, e vai descendo, né? O gráfico vai subindo, mas vai descendo os quantitativos. E aqui ele acumula aqueles com posição abaixo de 2%, ele coloca todos juntos. Apesar dele não detalhar as posições, mas ele detalha os nomes, pelo menos. Então dá para saber todos os fundos que o fundo tem em carteira e praticamente tudo dá para ter uma noção do tamanho da posição. Aqui ele mostra a classificação por setor de atuação. Então fundos de CRI quase 30%. É uma posição
tem sido cada vez mais destacada no mercado como um todo, mesmo dentro de fundos, né? Logística industrial em segundo, lajes corporativas em terceiro e por aí vai. E aqui ele tem então 93% numa posição que ele coloca como estratégia, como uma visão estratégica, né? Ou seja, posições para carregar para longo prazo, visando um ganho mais longo e uma operação mais tática, aqui visando um ganho de mais curto prazo. Aqui então seria mais uma visão de fundamentos e aqui é um pouco mais uma visão de preços. Nem todos os fundos imobiliários abrem isso, o pessoal da CSHG abre. Inclusive ele mostra o quanto o fundo veio participando, né, das assembleias dos fundos dos quais ele é cotista e como ele votou e qual foi o resultado da matéria, né, da pauta de cada um. Então ele, claro, comparece nas assembleias ou responde às consultas formais daquilo que é mais o interesse do fundo. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse ativo? Uma coisa que vale a pena a gente destacar é que o fundo, até o momento, ele não entrou em nenhuma operação de, vamos dizer, de ativismo. A gente vê, às vezes, alguns fundos imobiliários que adquirem, às vezes, posições maiores em um determinado ativo ou outro, no objetivo de gerar um quórum maior numa assembleia ou ter mais potencial de voto para poder tentar mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa dentro dos fundos imobiliários dos quais eles são cotistas. Esse fundo, até o momento, não parece estar focado nisso. Claro, ele participa das assembleias, como a gente acabou de ver agora no finzinho, mas ele, em momento nenhum, manifestou nenhuma posição do tipo de comprar a cota apenas para ter o quórum para manipular, para participar, para ter peso numa escolha de uma assembleia. Ele faz a alocação conforme o que ele entende que é o risco daquele momento, que é o benefício daquele momento, pelo que o fundo efetivamente vale, e não pelo que ele pode valer no caso de uma assembleia ser bem sucedida, sim ou não. Ele não entra nesse tipo de operação, ele joga numa operação um pouco mais simples, mais objetiva, até podemos dizer mais fácil de entender. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!